Meus queridos, eu quero tratar com vocês a respeito, hoje, a proposta é que a gente discuta, né, e reflita a respeito da necessidade que o Evangelho nos mostra, que é de cuidar das outras pessoas. Antes que eu traga textos bíblicos e o pensamento em si, eu quero discutir com vocês a respeito da nossa sociedade, né, do mundo, dos conceitos que existem. Pelo menos de dois conceitos principais. Um é hedonismo e o outro é narcisismo. Então a gente chama que são dois conceitos sociofilosóficos, né? Eles têm esses nomes bonitinhos, mas são coisas feias. E o primeiro pensamento, o primeiro conceito sociofilosófico, ou seja, esse entendimento que se transforma em comportamento de sociedade, essa questão, né, sócio, né, filosófico, é um conceito que se torna um comportamento social, um estilo de vida, uma forma de pensar. E o hedonismo, ele então vai tratar sobre o quê? Que a vida da pessoa consiste, a vida boa e a vida entendida é essa vida de prazer. A vida é constituída de prazeres, de alegrias, né? E isso a gente sabe que é uma ilusão, isso não existe. Mesmo porque, inclusive filosoficamente, não tem nem sentido o prazer e a alegria se não tem a tristeza, se não tem o desprazer. Já pensou uma vida assim só de alegria, prazer, alegria, alegria, prazer, gozo, alegria, prazer? Já pensou um negócio desse? Não tem como, é impensado isso. Mesmo porque não faria sentido isso e nós nem saberíamos disso se nós não tivéssemos um contraponto. Como que eu sei o que é felicidade sem conhecer tristeza? É impossível, não é? Não tem como. Até para a gente avaliar, estou feliz, eu preciso saber o que é tristeza. E tem que experimentá-la. Então, é a vida, constituída disso. Né? É muito interessante algumas frases feitas assim, mas elas trazem, às vezes, ou muitas vezes, verdade, né? Que é assim, não importa o que a vida fez de você, importa como que você fez com aquilo que a vida fez de você. Como que a gente lida com as tristezas? Como que a gente encara as dificuldades e os desafios da vida? Como que a gente vê esses obstáculos? Vai nos paralisar, vai nos anular, ou vai ser uma catapulta para nos jogar mais para frente? Né? Alguém disse assim, meu filho, você não deu um passo atrás nem para pegar impulso, viu? Né? Mas às vezes precisa dar esse passo atrás para pegar impulso. A questão é, então essa ideia de que tudo é prazer na vida, tudo é alegria, tem uns irmãos que, eu sei que a gente vai habituando, né? A gente tem uns vícios que a gente tem por conta da convivência, né? Então a gente vai falando coisas assim que a gente aprendeu, mas não pensa direito e tal, e os irmãos falam, e aí irmão, só benção? Falou, meu irmão, fora as lutas tá tudo bem. Fora as dificuldades, vai tudo a mil maravilha. Só benção. Que vida é essa que é só benção? Só vitória, irmão? Não, fora as derrotas, só vitória. Então, né, a gente cria assim um ambiente, uma ilusão. Né, não existe, irmão. Essa vida de igrejinha não existe. Não é real. É fake. Não existe, né, esse ambientezinho todo favorável toda hora. É por isso que as pessoas frequentam a igreja e quando se depara com os desafios da vida, do dia a dia, lá dentro de casa, lá com o filho, lá no trabalho, lá com os vizinhos, lá com o parente, aí fica todo em crise assim, né? E quando vem a desgraça então? Pronto, aí que... Ah, Senhor, por que aconteceu comigo? A pergunta é, cara pálido, por que não contigo? O que a gente tem que Deus nos privou e nos colocou numa redoma diante aí de tanta realidade que se tem? Ah, Senhor, por que aconteceu comigo? 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12, 13 e 14. Tô começando bem com Bíblia, né, Alberto? Então vamos lá. Pensei que não ia falar tão fácil da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Capítulo 4, verso 12, né? Isso, é 1 Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes glorificai a Cristo. Olha só, se pelos vitupérios de Cristo vocês sofrem, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro ainda, capítulo de número 5, eu acho muito interessante esse texto, me parece que é verso 9, acho que é o 9, isso aí me fugiu da mente agora.
porque aqui é o momento pentecostal, Deus dá na hora, né? Esse aqui. Então, o 1 Pedro 5,9, que vai dizer, aí vocês me confirmam, que... Bom, deixa eu ler aqui, né, junto com vocês. É o 9 mesmo. O que Pedro está dizendo para a gente ser sóbrio, no verso 8, né? Vigiar, tá? O vosso adversário em derredor, anda em derredor, bramando, como leão buscando a quem possa tragar. Aí ele diz no 9 um negócio muito interessante, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Irmão, a humanidade está sofrendo. É uma condição humana. O sofrimento é uma condição humana. Nós não louvamos, exaltamos assim, a miséria, a desgraça. Não, é uma realidade. Está aí. Né? Alguns irmãos que são desavisados mesmo. Os irmãos que é alienado. Ô, irmão, se melhorar vira festa. Para quem vira festa, irmão? Olha os 15 mil moradores em situação de rua que nós falamos há 2 semanas atrás. Olha toda uma demanda que a gente tem, uma desigualdade. Olha todo um cenário. Eu não sou pessimista. Entenda isso. Eu falei isso para vocês, né? Meu filho perguntou para mim, não foi? Lembra que eu falei? Não foi com vocês que eu falei. Meu filho me perguntou. Papai, o senhor é pessimista ou é otimista? Não falei isso para vocês? Não sei. Ele tinha acho que uns 9 aninhos. Papai, o senhor é pessimista ou é otimista? Eu falei, meu filho, o pai é um realista esperançoso. Nenhuma coisa nenhuma. Não, porque eu acho que os dois não têm o senso da realidade. Né? O pessimista é o cara que é assim mesmo. É assim mesmo, não tem que fazer não. Né? Ou então, alguém vai fazer alguma coisa. Mano, já tentei. Não, esquenta não, Jesus está voltando. Esse é o pessimista. É o cara que ele, na verdade, é um omisso. É um covarde. Né? É uma pessoa que é mais cômodo você ser pessimista. E o otimista, que é o inocentão. Né? Não, tá tudo bem, que isso? E tá tudo bem coisa nenhuma, meu irmão. Negócio... Então eu sou um realista, mas eu tenho uma esperança. Eu sou um realista esperançoso. Porque o otimista e o pessimista, eles são pessoas desequilibradas. Não fazem nada de positivo. Né? Então a questão é, tudo isso se cumpre. E a aflição não é uma coisa estranha. Né? Eu nunca esperei que isso acontecesse comigo. Eu nunca esperei. Minha mãe pode falecer a qualquer momento, irmão. Está mais de 60 anos, está inteirona, graças a Deus, louvado seja Deus. Está lá de boa, faz tudo, né? Ainda trabalha e tal. É uma bênção, mas eu ia ficar surpreso. Eu ia ficar triste, é diferente. Muito triste, né? Nossa, ia ser para mim algo muito difícil. Mas assim, eu não pensei que minha mãe ia morrer. Vai Matusalém agora? Vai ficar, como que é esse negócio? Nós vamos todos morrer. Né? A gente às vezes fica surpreso pelo fato de que a gente espera que a vida seja um pouquinho longa, quando morre um menino de 14, 15 anos. Né? Surpreso? Não, porque nós estamos nesse ambiente, onde uma criança ela é baleada dentro do ventre. O que aconteceu no Rio de Janeiro ano passado, ano atrasado, alguma coisa assim? Né? Aí é um negócio que espanta. Não é que a gente acha que tudo é natural. Espanta. Então, morreu com 2 aninhos. Nossa, isso choca. Porque uma possibilidade de uma vida toda. Mas assim, não, irmãos. Infelizmente, esse é o ambiente que nós vivemos. De morte, de desgraça. E aí nós somos convidados para enfrentar todas essas questões. E aí nós precisamos entender que a vida não é só de prazer. A vida também é de tristeza, e é muita tristeza. E eu tenho para mim, que a vida ela é constituída de muitos mais, acho que vai ficar estranho esse negócio. Ela é constituída de mais momentos ruins, de sofrimento, de luta. É a realidade da maioria dos normais, né? Do que dessa alegria. São pontuais. Não é, irmão? São pontuais? Então recebe lá uma promoção, conseguiu a graduação, teve um filho, casou, comprou um carro, conseguiu um êxito lá. Então essas coisas são pontuais, que não é o dia a dia, né? A rotina. Pelo contrário, a rotina a gente sabe. Né? Não precisa nem falar muito, né? A gente sabe. A gente luta. É complicado, irmãos. Então assim, essa realidade é ilusória, quer dizer, não é realidade, é ilusória, esse hedonismo. Então esse hedonismo vai levar também a outra coisa, ao narcisismo. O narcisismo é um individualismo exacerbado, exagerado. A sociedade nossa, ela busca os prazeres, se esquiva de tudo quanto
tem coisa que é inevitável. Lógico que eu não estou falando assim, ninguém acha bom. Que eu acho hipocrisia também. Lá, de repente, Deus só falando uma palavra dura, né? E os irmãos, Jesus, fala mesmo. Conversa, irmão. Quem é que gosta de ser confrontado assim? Mas são coisas que vão colocando na nossa cabeça, a gente vai repetindo, né? Que bom, que palavra dura, eu gosto. Mentira, irmão. Você não é masoquista. Quem gosta de né? Sentir dor, seja na alma, seja no corpo? Isso é impossível. Uma pessoa saudável é impossível pensar exatamente assim. Então, o narcisista, vocês sabem da história do Narciso, né? Que é uma mitologia e tal. Mas sabe da história em si, o porquê que é Narciso? Não? Então vou contar rapidinho aqui, tem duas possibilidades da explicação. A primeira é que esse cara, o Narciso, ele estava assim à beira de um lago. E ele foi se aproximando do lago e viu o seu rosto. Ele viu o reflexo do seu rosto no lago, ele olhou assim, ele se achou tão bonito, que ele foi se aproximando assim. Se aproximando, né? O lago aqui dele, ele quis beijar ele se encontrar com ele, era muito bonito. E ele foi entrando na água e se afoga. Morre afogado. Essa é uma explicação. Né? O cara que se amou tanto que morreu nesse processo. O outro é que de fato ele estava à beira de um lago, e aí, esse eu acho que é mais completo, essa explicação, esse entendimento. Estava à beira de um lago, lá, cansado, sentou na grama, muito exausto. Aí ele olha de novo para o lago, se olha, se vê, se enxerga, eu sou muito bonito, muito lindo, né? E ele foi assim, entrando nele mesmo e se consumindo nele mesmo. E diz a mitologia que ele deita naquela grama assim, ele vai se desfazendo. Porque ninguém merecia ele. Quem ia possuí-lo? Quem era digno de Narciso? Quem era a pessoa à altura? Então ele se achava, como diz os adolescentes, né? Vai se achando. E ele vai se desfazendo, vira uma cinza lá, na grama entra, e aí nasce uma flor chamada de Narciso. Ó, essa palavra, Narciso, vem, a nossa palavra, narcos, que vem narcótico, que é aquilo que entorpece, aquilo que anestesia, aquilo que deixa insensível. Então, uma pessoa perdida nela mesma, uma pessoa tão individualista, ela é entorpecida, ela é insensível, ela não consegue sentir a dor de ninguém, nem olhar para ninguém, só para si mesmo. Né? Então, essa droga que entorpece, que é o ensimesmamento, é assim que fala, né? Esse umbigocentrismo, né? Olhar para o seu próprio ventre, assim, a unha encravada do meu pé, a unha encravada do dedo mindinho do meu pé esquerdo, para mim é a maior luta da vida. Enquanto que a pessoa que está passando por um processo de um câncer terminal, isso aí para mim é indiferente. Né? Os dois, sim, são, mas poxa, será que a gente não consegue dimensionar as coisas e entender que o sofrimento do outro é sofrimento e muitas vezes maior do que o meu, e na verdade muitas vezes é maior do que o meu, apesar que eu acredito que a gente não mensura, né? Essas coisas de sofrimento, quem sofre mais ou menos, é sofrimento. Mas a questão é a pessoa achar que só ela é a vítima do mundo. Todo mundo está contra ela, conspirando, o mundo conspira. Há uma teoria da conspiração contra mim. Né, irmão? Então essa questão a gente precisa combater. Porque é natural que a gente se cuide. É natural que a gente se proteja. Então eu não preciso ensinar isso, não se cuide. Só quando existe um negócio bem doentio, aí a gente precisa identificar e falar, opa, essa pessoa nem ela se valoriza, tem que ter um equilíbrio. Mas é natural, então a gente sempre vai se proteger. A gente sempre vai trazer a brasa para a nossa sardinha. A gente sempre vai proteger os nossos, é natural. Então o que a gente tem que combater é essa questão desse individualismo. Irmãos, nós somos sanguessugas existenciais. Nunca a gente vai estar satisfeito com nada. Sempre querendo mais. Sempre esse sanguessuga. Sempre esse abismo existencial diante de nós. Então assim, vou tomar o meu exemplo para não falar de nenhum de vocês. Eu tive um Fusca. Né? Eu lembro daquele Fusca. Ô rapaz, que dó, né, Francisco? Esse foi pro abismo mesmo. Esse foi, né, mano? Rapaz, aquele Fusca. Tu sofreu, não foi? Eu lembro que era um apego. Ainda né? sonho com ele ainda. Ainda sonho, né? Era de colecionador, né? O Alberto também ainda sonha com o Fusquinha que ele teve também. É, mas rapaz, o do Francisco era de colecionador, aquele negócio assim. E eu tive um Fusca, não bonito como esse teu. E esse Fusca, ele pegava fogo.
Porque... Não vou contar isso não, deixa pra lá. Mas eu tinha um Fusca. Rapaz, coisa boa, né? Fusca e tal, um carro, não é um Fusca, um carro. Né? Tinha um carro, um carrinho da hora, né? Jovenzinho, um carro. Aí fui andando com ele, dando esses problemas, né? Eu falei, eu preciso de um carro melhor. Aí tive um Escort, chamam de cicatriz, né? Escort. Piadinha ruim, né? Um Escort que ele era teto solar, mas o teto não abria. Né? E ele era aquele ungido, né? Onde parava e deixava a poça de óleo. Então assim, me serviu um ano, depois deu muito problema. Eu falei, rapaz, preciso de outro carro, preciso de um carro melhor. Aí tive um cadete, direção hidráulica, vidro elétrico e tal. Eu falei, rapaz, estou no paraíso, estou na nave. Isso é a nave. Começou a dar problema. Eu falei, rapaz, tem que ter um carro melhor. Aí comprei Aí fiz um rolo nele em um baúzinho, tipo Fiorino. Não era Fiorino não, mas tipo Fiorino, né? Pra trabalhar. Mas um carrinho da hora, bonitinho e tal. É o Polo, né? Aquele Polo, né? Pra quem conhece, a frente do Polo e tal, o baú. Deu problema, eu falei, preciso de um carro melhor. Esse aqui tá... E aqui deu agonia mesmo. Rapaz, não quero nem lembrar, dá até arrepio. Aí peguei um Uno, custo-benefício, que a gente já vai, custo-benefício, que coisa boa. Pá, mas esse carrinho aqui ficava batendo o teto na cabeça, a cabeça no teto assim e tal, baixinho, né? É sério mesmo, o negócio era sofrido pra mim. Falei, eu preciso de um carro melhor, né? Aí comprei um outro, Fox. Aí eu falei, isso aqui é nave de verdade. Né? Aqui eu tô na maravilha. Eu lembro quando eu saí da concessionária assim, carro alto, né? E tal, os carros tudo baixinho. Rapaz, de colocar um óculos escuro, coloquei óculos escuro e tal. Fui, tanque vazio, entrei, coloquei. Já tô querendo trocar, aqui não tá, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Irmãos, nunca a gente vai estar contente com nada. Essas coisas não preenchem a alma. E a gente sempre vai entender que a gente precisa de mais, Existe algo por trás nesse consumismo que é esse comércio, que fomenta isso. Em todos os sentidos, na cultura mesmo, na educação, na mídia. Né? Essa questão de Black Friday, por exemplo, a metade do dobro. Metade do dobro. Então toda uma ilusão que se cria, toda essa questão do consumismo, capitalismo, que a gente tem que ter, a gente tem que possuir, a gente tem que ter um status, tudo isso vai maximizando a ponto de eu voltar a minha vida para mim e achar que existo eu nesse processo todo, só eu existo. E a gente inclusive usa pessoas como degraus para chegar onde a gente acha que tem que chegar. Olha que coisa horrível, irmãos. Então a gente vai se desumanizando por conta disso. Então por que eu estou trazendo todas essas questões aqui e de repente falei, o que tem a ver tudo isso aí que você está falando com a Bíblia, com missões urbanas e tudo mais? Porque eu quero trazer para vocês a questão do pastorado. E aí eu quero trazer também outro equívoco que nós criamos, eu estou falando igreja, a respeito do pastorado. O que a gente entende, irmão? Quem que é responsável pela igreja? Pastor, isso, pastor, vocês responderam certinho. O pastor, não é? Quem tem que cuidar do povo, aconselhar o povo? Pastor. Não é isso que é passado para nós? E o que é o pastorado? O pastorado é a função do pastor. Tudo isso é passado para nós, está certo? Não, está errado. Claro que está errado. Entende-se por pastorado, eu vou definir aqui, entende-se por pastorado toda a ação que busca relacionar o evangelho, ou seja, a fé cristã, com as situações concretas do cotidiano, servindo de ponte para a experiência, né, a internalização, no caso, incorporação e atualização da fé na vida cotidiana. O que é pastorado? Então, quando a gente faz esse link com essas ações práticas, né, a fé cristã, o que tem a ver com o morador em situação de rua, a fé cristã com a mulher que está sendo agredida dentro de casa, a fé cristã com a falta de educação e as escolas sucateadas, a fé cristã com a segurança pública, o que tem a ver a fé cristã com essa corrupção que está aí, o que tem a ver a fé cristã com a exploração da fé, a fé cristã com o trabalho escravo, a fé cristã contra o trabalho infantil, a fé cristã, vocês entendem? Fazer esses links com essa fé, essa declaração, esse entendimento nosso, fazer o link com todas essas coisas. O que isso tem a ver? Isso chama-se pastorado, é o exercício pastoral. E aí é interessante que a gente fez o quê? A gente pegou e colocou esse pastorado, ou seja,
essas ações práticas somente nas costas do pastor, né? E tem mais uma coisa, 1920 isso mudou. Os fundamentalistas nos Estados Unidos, cristãos, nossos irmãos, eles então mudaram essa questão de pastoral e usaram a palavra pastoral. No início era pastoral. Vocês lembram quem que usa? Qual é a igreja que usa esse negócio? Pastoral da criança, pastoral do negro, pastoral da mulher. Aquele livro que você indicou, Igreja católica, né? da obra social, segundo a igreja, no Antigo Testamento, acho que é um livro que eu estou lendo agora, ele fala... Um deles vai falar isso. Explicando sobre isso aí. Da pastoral. Da pastoral. Isso. Então assim, a igreja católica usava muito isso. Então esses fundamentalistas não quiseram se associar, esses cristãos evangélicos, não quiseram se associar com a igreja católica, né? Então eles falam, não, pastoral não, isso aqui é da igreja católica. Nossa, é pastorado. Então tirou o sentido do negócio e ainda colocou esse pastorado como sendo o ofício de um homem na igreja. Então você tira a proposta bíblica, porque nós somos uma comunidade de pastores. A igreja é uma comunidade, ou seja, todos os membros da igreja são pastores. Devem cuidar de vida. Resumindo aqui, basicamente, pastor é aquele que cuida de vidas. E todos nós somos chamados para o pastorado e para a pastoral. E aí a pastoral já vai linkar com essas questões, né, da sociedade. Prática pastoral é a ação da igreja na sociedade com seus diversos ministérios. Também foi nos ensinado, estou tentando corrigir alguns equívocos, identificando algumas coisas, só para vocês perceberem o quanto nós fomos e somos prejudicados por ensinos equivocados, irmãos. Como que nós chegamos nessa loucura, nessa negligência toda? Então existe sim uma história, existe um rastro que foi deixado. E a gente vai identificando, nossa, porque não era assim a igreja. A proposta não é essa, né? E aí diversos ministérios. O que nos ensinaram como ministério? O cara prega, o cara é um missionário, o cara é um músico, não é mais ou menos nesse tom? Então eu fico pensando, bom, o que tem na igreja para fazer? Tem pregar ou cantar. Tá, isso o cara aceita Jesus é gago e fanho. Gago ainda canta, né? Ainda canta, né? Mas gago e fanho, já pensou? Vai ficar difícil, não vai, irmão? Então, resumindo aí, ao ministério que a Bíblia apresenta. O que é ministério? Ofício. Aquilo que eu faço. Ministério, na palavra, etimologicamente falando, o significado dela é serviço. Então, eu sirvo. Então, resumindo, a serviço, como cantar, pregar, ou algumas coisas relativas à igreja, né, dentro da igreja. Mas só isso, irmãos? Isso é ministro? Isso é ministério? Não. Quer dizer, mas não só. Né? Então tem muitos outros ministérios. A gente vê em Atos dos Apóstolos uma irmã chamada Dorcas. Essa irmã, ela tinha uma agulha. Bem-vinda. Tinha uma agulha. Ela tinha uma agulha. Com essa agulha, ela costurava a roupa dos irmãos. Isso é um ministério. Ministério de costureira. Já pensaram nisso? Ministério de costureira, irmão, que poderia fazer roupas. Ó, então assim, a gente entende que ministério é serviço. E o que se tem de serviço? O que se tem de demanda. O que se tem de demanda? Aí precisa identificar. Então ministério é muito mais do que essas atividades dentro de igrejas, muito mais do que isso. Então ministério é tudo aquilo que pode servir o ser humano. E aí vocês conseguem pensar em o quê? Me ajudem aí na dinâmica aqui. O que seria um ministério? Um de cada vez, todo mundo junto assim, dá uma confusão. Ministério, serviço, para o ser humano. Se quando começar, já vem todos os outros, quer ver? Apoio à família carente. Conselheiro familiar? Isso. Um conselheiro tutelar, para a gente pegar um negócio mais técnico. Conselheiro tutelar seria um ministério, um irmão, um cristão. Ele poderia não fazer nada dentro da igreja, nada relacionado. Mas seria um ministério, então, se ele fosse um excelente conselheiro tutelar? Sim? Tá ótimo. 10 agora. Não precisa nem fazer prova. É na sequência assim? Tô olhando pro Jabs que eu não sei se não é na sequência não, tá pensando aí. Bora lá, amados, vamos tentar exercitar essa reflexão. Então, ministério, o que pode se fazer para servir o ser humano? Acho que tem uma parte que seria bacana, ajudar os jovens a identificar o que eles gostariam de fazer. Tá, deixa eu ver como que eu chamo isso aí. Talvez um cara na faculdade para encaminhar a respeito de vocação. vocação. Tá, interessante.
Interessante, sim, porque é importante para a vida isso, né? É porque o jovem assim, às vezes é tão confuso, quer fazer tantas coisas e precisava de uma pessoa para ir direcionando melhor Que naquilo tem, né? que ele quer fazer. Sim. Né? Não tem dentro da igreja. Então poderia ser um ministério, a gente poderia considerar isso um ministério, alguém usado por Deus para servir o ser humano? Sim. Fala lá, mas eu queria que vocês mesmos me dessem os exemplos, só para a gente ver essa dimensão e essas possibilidades. Não estão pensando em professor, não estão pensando em enfermeiros, não estão pensando em nada assim? Professor, creche, né? Essa igreja tem condições de ter uma creche para... Ah, mas calma aí, cuidar de criancinha, eu acho que isso aí é... Não é não? Criancinha. Não, depende das crianças, né? Como assim depende das crianças? Não, mas eu estou provocando, né? Porque às vezes a gente acha assim, que tem coisas que é de só menos importância, pode ser desprezado. Ministério dentro de igreja, muitas vezes, a respeito de criança, assim, joga no quartinho lá, pega lá duas tias que tem mais ou menos paciência com as crianças e... Né? Então, claro que tudo é importante. Tudo isso tem a sua dimensão importante. Então, o magistério, a pedagogia... nem só da hora do culto, né? A igreja tem um espaço para criança. Adequado, né? uma pedagogia. Não só pra hora do culto, né? Isso, não é para colocar lá para ficar desenhando apenas e embora tenha. Mas a questão assim, que eu quero chamar a atenção é isso. Então, eu não estou falando relacionado à igreja. Estou falando, de repente, uma irmã ou um irmão, né, que tenha esse ministério, que dedique a sua vida a isso. Se prepare para isso. A escolha da minha irmã, quando ela trabalhava, tinha uma casa que cuidava de, assim, vou cuidar de 10 crianças para as mães trabalhar. Não era exatamente dentro da igreja. Então ela tinha lá o horário lá, 8 horas por dia, então a mãe ia trabalhar e ela cuidava dos filhos. Exato. Entendeu? E sem aquela cobrança que eu tinha que pagar necessariamente, apenas levasse o alimento para a criança, a fralda, essas coisas todas. É tão interessante, semana passada, uma irmã, e assim, quando a gente escuta a história, às vezes a gente fala, nossa, é uma pessoa que tem todas as condições favoráveis, né? Geralmente é o contrário. Quando as pessoas fazem algumas coisas, na verdade elas têm muito mais dificuldades, ou essas situações desfavoráveis fazem. Quem tem, irmão, não faz. Rico não é generoso, né? E gente que tem todas as condições não faz. Não faz, não tem jeito. E o que acontece? Essa irmã mora lá em Guaianazes, mãe de Leusa. Quero citar porque, se ela estiver aqui ouvindo aqui, ela merece. E aí ela disse assim, ô pastor, eu estou saindo da minha casa, eu vou lá para a Zona Norte, Santana. E o que ela está fazendo? Está cuidando de um senhor que está acamado lá, não sei se é processo terminal, alguma coisa, é um câncer lá. E ela vai para medicar, revezando, porque, né, tem a família lá, então ela faz isso. Ela não conhece direito, não está sendo remunerada. É uma irmã que sai de Guaianazes, é uma distância boa, não é? 60 e tantos anos. Extremos. Sim, olha só. Então você percebe que tem... Isso é o quê? É um ministério, não é para mim é uma missionária. Missionária não é uma pessoa que vai lá pregar o evangelho, quer dizer, também é, né? Mas isso é uma missionária, isso é uma pessoa que está exercendo o ministério fora do ambiente de igreja. Está ajudando o ser humano, não é? É nesse sentido. Então a gente precisa sair dessa caixinha e entender que ministério bíblico, é todo o serviço que verte para servir, ou é redundância, né? Serviço, acho que é redundância, né? Mas deixa pra lá, vocês entenderam, né? Então servir o ser humano. Então nós falamos de narcisismo, é o cara que se acha, que ele acha que ele é a última bolacha no fundo do pacote, é a última Coca-Cola, né, gelada no deserto. Então, narcisismo, hedonismo. Tem outras questões ainda, o pragmatismo, irmãos. A gente precisa entender isso. O que é pragmatismo? Deu certo, é certo. Aquilo que é prático. É prático, deu certo, isso é certo. Nem sempre. Nem sempre. Então a gente precisa entender, na verdade, que tem muitas coisas que não estão dando certo aparentemente, mas se é certo de fato, a gente precisa insistir nisso. São projetos, não é? Então pragmatismo. Imediatismo, que é o que está ligado ao pragmatismo, quer dizer, tudo tem que ser aqui agora. Qual é o projeto que nós temos, não só de vida, mas de ministério, de igreja em si, para daqui 5 anos? Eu perguntei isso uma vez numa reunião que eu estava, de obreiros, e tinha um ministério lá que era o ministério, o Ministério de Missões. E todo ano aquela cobrança, né? O que foi feito, quantas almas foram ganhas, e o que aconteceu aqui e tal, aquele balanço. Eu falei, isso aqui é uma empresa ou uma igreja? Não é que você tem que atingir o objetivo, tem a meta, tem que trazer a planilha toda lá. Fiquei pensando, isso aqui é uma empresa. É a igreja misturada com empresa, né? Falei, rapaz, né? Aí eu me agoniei ali naquele momento.
Eu disse, ô, minha amada, que era a irmã responsável lá, eu falei, qual é o projeto que vocês têm para missões para daqui 5 anos? Não tinha. Não tínhamos. Estavam pensando na loucura para ano que vem o que ia fazer, porque esse ano não estava dando certo. Quer dizer, nem avaliaram o ano. Por que não deu certo? Mas é assim a vida? E o ano fecha o ciclo e acabou e vamos para o outro? Não. Então o imediatismo tem complicado muito essas ações, missão, porque isso é a longo prazo, irmãos. A longo prazo. Quanto tempo leva para a gente mudar uma realidade? Às vezes a gente não vai mudar uma realidade. Nós apenas semeamos. São os nossos filhos que vão, na verdade, mudar essa realidade. Quem quer, assim... Talvez ainda. Gerações. Né? A questão é que às vezes não é nossa. Então você quer algo assim, em um ano, planta arroz. Dá. Um ano. Você quer algo para 10 anos? Planta uma árvore. Né? Agora, se você assim quer algo muito mais duradouro, tipo assim para a eternidade, planta o evangelho. O grande problema, irmãos, de quem se relaciona com o evangelho nessas ações, muitas vezes, ou quem quer viver o evangelho nessas ações, é que não vê o resultado, isso frustra. Porque a gente trabalha em cima de resultados, performance. A gente é exigido isso, né? Inserir isso na gente, né? Sim. Na empresa, isso funciona porque esse é o mecanismo. Mas na vida, não funciona assim, irmãos. Não funciona. Na igreja, não funciona assim. A gente está lidando com vidas. Existem processos longos, né? Processos que tem que se investir muito, dinheiro inclusive. E nas empresas, quando se investe muito dinheiro e não tem esse retorno, então aquilo, porque não se tem visão, né, de reino, não tem visão de eternidade. A gente trabalha para os resultados aparentes e aqui e agora. Esse é o grande mal da igreja brasileira, por não trabalhar com missões e com essas realidades. Então a gente não muda o negócio de um dia para o outro. Você, para mudar uma realidade, custa muito, e é fato. Muitos de nós não vamos ver. Então eu fico pensando, muitas pessoas que plantaram não viram o resultado do seu trabalho. Realizar um bom projeto também demanda muitas outras questões também. Sim, é complexo, é custoso. Não dá um trabalho muito grande, muito grande. É muito mais fácil a gente ter, assim, a gente está na geração do imediatismo, então tudo é rápido, tudo tem que acontecer aqui agora. Um pastel. O fast food, né? A questão é que a comida pode sair rápida. E eu acho que até esse fast food aí parece que não são as melhores recomendações que a gente tem gastronômica, não, né? Então a questão assim, esse imediatismo tem matado, irmãos, porque as pessoas querem o resultado. A gente precisa trabalhar a longo prazo. Vamos ler um texto lá em Apocalipse? Eu acho muito interessante esse texto, muito interessante, porque ele nos traz uma realidade aqui e a gente precisa viver nessa perspectiva. É uma vida, irmãos, nessa perspectiva. Capítulo de número 14, versículo de número 13 de Apocalipse. Eu acho muito interessante o finalzinho do texto, que vai trazer para nós aqui. Então, primeiro a gente precisa entender tudo isso, senão a gente vai na euforia, em tudo, aí vem todas essas questões, a gente fala, isso aí acho que não dá certo não, o André até jogou um ânimo na gente, mas é porque a gente precisa entender o todo, né, irmão? Senão, o fogo de palha, né, conhecido, né? Não, aquela empolgação toda, aí quando vem os espinhos, as dificuldades, a realidade, aí desanima. Então é por isso que eu estou avisando logo, o negócio é bem por aí, tá bom? Eu não sou pessimista, eu sou um realista esperançoso, tenho esperança, mas às vezes essa esperança se concretizará no céu, é o que diz o texto aqui, ó. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito Santo, ou diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esses mártires que fizeram o que fizeram aqui, a obra de Deus, eles morreram, foram para o céu e não viram o fruto do seu trabalho. Só que olha só, as obras, eles foram, mas as obras continuaram seguindo eles aqui. A gente chama isso de legado, não é? É a herança que a gente deixa. É o exemplo que a gente deixa. Vocês sabiam que nós temos condição de não morrer nunca mais na vida, né? Nesta vida, inclusive. A gente tem essa condição. Embora falecendo, a gente não morre. Quando a gente deixa esse legado, não morre no coração das pessoas, na memória das pessoas. Então é o legado, essas obras vêm seguindo.
há muitas irmãs que oraram muitos anos pelos seus filhos, morreram, não viram seus filhos aceitando Cristo. Mas chegar na eternidade, elas vão encontrá-los. Com certeza, porque a semente foi plantada, o exemplo foi dado, não é? O legado foi deixado. Então quantas não viram? Então a eternidade será de fato para nós, irmãos, essa recompensa. Nós teremos surpresa. 3 surpresas nós teremos, eu falei para vocês, né? Quando chegar no céu, a primeira é, ufa, cheguei. A segunda é, rapaz, tu tá aqui. Tudo indicava que tu não viria. E a terceira surpresa, cadê aquela pessoa que eu pensei que viria, não veio? 3 surpresas. Mais uma quarta que eu quero destacar. É de pessoas, e eu espero que isso aconteça, na minha vida e na vida de todos nós, que pessoas virão e falam, obrigado, meu irmão, obrigado, não te conheço. Você não me conhece, mas através da tua vida, pelo teu testemunho, eu fui levado a Cristo. Obrigado, meu irmão. Rapaz, mas nós conversamos 5 minutos? Então, mas aqueles 5 minutos foi uma palavra que o Espírito Santo te usou. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe. Eu estou aqui pelo seu intermédio. Olha que coisa boa. Então, nós teremos muitas vezes, ou na grande... Porque assim, quando a gente recebe essas recompensas aqui, irmãos, a Bíblia diz que fica por aqui mesmo. É só isso. Então, aplauso aqui, reconhecimento aqui, elogio aqui, fica por aqui. Veio daqui dos homens, vai ficar por aqui. É por isso que é bom a gente fazer as coisas no oculto, nos bastidores, porque a gente tem a garantia no céu que a gente vai ter essas coisas. O que a Bíblia diz? O que faz a tua mão, não a outra saiba. Não faça tocar trombeta, né? Chega na praça e grita, estou fazendo. Nem tudo a gente posta, não é? Essa loucura de postar tudo. Então a questão é esse imediatismo. O individualismo, eu falei, que é um complicador muito grande, e o esteticismo. O que vai marcar essa transição que nós estamos vivendo da pós-modernidade para a hipermodernidade, isso aqui são conceitos da sociologia, e nem todo sociólogo, inclusive, vai identificar isso, né? Está um pouco atrasado aí, embora sociólogo devia estar atualizado. Mas o que acontece? A gente então está na pós-modernidade passando para a hipermodernidade. Então qual é a característica da pós-modernidade? Do relativismo, não existe absoluto. É a tua verdade, a minha verdade, a tua verdade, não é assim que a gente vive? Ele fala, não, a verdade, na verdade é a tua verdade, é a tua religião, eu tenho meu Deus. Não existe mais absoluto na cabeça dessas pessoas. Mas pergunta para ela assim, se ela tem certeza absoluta desse pensamento dela, né? Vocês entenderam? Não? Então tá bom. Não é piada não, eu tô entendendo mesmo. Então o que acontece? Esses absolutos na pós-modernidade, eles são relativizados. O que vai marcar então a hipermodernidade? Esse individualismo exacerbado, que a gente não dá conta e não estamos dando conta. Como que a gente vai criar tantas leis no meio de um coletivo e grupos, que esses grupos eles não afetem o outro? É o que a gente está vivendo, não é? Então são tantas leis para grupos que a gente vai chegar uma hora que não dá conta, irmãos. É verdade. Existe um termo na lei que é assim, uma lei ela é inconstitucional. Por que uma lei, quer dizer, uma tentativa, né, de implantar a lei, ela chega a ser inconstitucional? Porque ela fere outro direito da Constituição, que é para um todo. Então você não pode tratar indivíduos em si. Você precisa ver um todo. Claro que tem aí suas exceções bem pontuais e tal. Mas o que tem marcado, então, esse individualismo exacerbado e a questão da estética. Irmãos, se vive por pura aparência. Pura aparência. Então eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar como... E não é, na verdade. Eu digo a respeito do consumismo que a gente compra coisa que não tem com dinheiro, coisa que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta. Não é? Então é uma aparência. A gente não tem que viver assim. Então isso nos atrapalha muito, essa questão de aparências. A conversa entre alguns líderes é assim: quantos membros tem sua igreja? Meu Jesus, o que tem a ver isso aí? Quando começa com essa conversa, fala, meu Deus, não tem nada a ver com o evangelho, deixa eu tomar o café do outro lado. Né, irmão? Então, a aparência, quanto você está fazendo? Como se o sucesso ou o êxito fosse essa questão de aparência. Um professor disse assim: a minha sala de aula tem mais membros do que tem mais alunos do que algumas igrejas. Eu falei, e aí, isso quer dizer o quê?
Quer dizer que eu tô lascado porque tem meia dúzia na minha sala? Não é, irmão? Vocês percebem, então? Como essas coisas vão atrapalhando a visão correta e a gente deixa de fazer missões urbanas por conta de que essas ideias, conceitos sociofilosóficos estão aí na sociedade e vindo para a igreja, infelizmente. Essa questão que tem atrapalhado, porque o evangelho não vê nada disso, não mede nada por isso. Isso não é régua para o evangelho, irmãos. Jesus, as maiores mensagens, inclusive, as maiores verdades que ele falou, aquelas que a gente até mais conhece, né? Por exemplo, Deus é Espírito, importa que os que o adorem Espírito em verdade, né? Para uma mulher, né? É necessário vos nascer de novo, para um homem. Essas mensagens assim, mais impactantes não foi para a multidão, para uma pessoa. Jesus considerava cada um como único, que de fato são. Nós somos únicos. No meio desses 8 bilhões, praticamente, que a gente está chegando aqui, alguns 4, 5 anos, a gente chega aí a 8 bilhões de pessoas no globo terráqueo. Né? Então, cada um, a gente precisa considerar, não é esse resultado, não é aparência, não é imediatismo. A gente tem que combater o hedonismo, nem tudo é prazer. Aliás, quase tudo é sofrimento, é lágrima, é choro. E eu não sou desanimado, vocês sabem disso, né? Mas é a realidade. Então, o evangelho é isso, está implícito, é inerente ao evangelho sofrimento, dificuldade. Estava até conversando uma conversa sobre isso, desde o começo da Bíblia, que a gente começa a ler, tem essa coisa da pessoa, um ter mais é aquele que vive literalmente o sofrimento da doença, da enfermidade, da fome, tudo. Isso vem há tanto tempo e as pessoas ainda não entendem que sempre teve essas aflições. E aí vem com aquela coisa, eu determino que eu não aceito isso, porque isso eu decreto, não é de Deus, né? eu decreto a mesma coisa. Então. Deus não deixou isso, mas não é a Bíblia, então. Eu decreto, eu determino, é uma palavrinha que a gente... Isso é desde o começo do sofrimento, desde quando foi expulso lá, que o sofrimento entrou e acabou. Deixa eu só interromper, que oração, que eu acho que eu zoei aqui, eu fui arrumar a hora e me perdi todo. 3, né? Tá, aqui tá 10, eu fiquei apavorado, falei 10 Nossa, horas. já acabou. Então tá bom. Falei, eu sei que eu falo muito, mas eu agora me assustei. 9:03, tá bom. Coloquei 10 horas. Eu tava falando sobre o que antes do seu comentário? Sobre as aflições que as pessoas e as estéticas, Sim. a aparência. Sim. Irmãos, a gente tem que combater toda essa realidade, porque senão a gente vai cair nessa paranoia que a gente está vivendo. Então, assim, as pessoas, todos os recursos que nós temos, a gente precisa usá-los para alcançar essas pessoas. E aí a gente precisa entender que, na maioria das vezes, era sobre o sofrimento. Eu estou lembrando aqui. A gente precisa entender que o sofrimento é algo que é natural nesse ambiente caído, nesse mundo caído, isso é natural. Só que nós temos um diferencial, nós cristãos. Nós entendemos que sofrimento, nós conseguimos encontrar sentido nos sofrimentos. Né? A gente consegue encontrar ali um porquê daquilo. Então é pelo nome de Cristo, é pelo Evangelho, e a gente entende um todo. E nós temos, na verdade, todas as respostas para os dramas humanos. Todos nós temos, cristãos, genuínos, ou pelo menos deveríamos ter. Né? A gente precisa se preocupar com isso. Ou seja, nós temos Jesus. Bom, isso é muito simplório, André. Tá, eu estou falando de uma forma simplória mesmo, Jesus. Mas eu digo assim, não existe, amados, mensagem mais esperançosa do que a do Evangelho, as boas novas. Você é um perdido mesmo. Você está, meu irmão, ruim. Você está lascado. Se morrer agora, o negócio vai ficar feio do teu lado. Então a gente é realista. Né? Mas olha a mensagem de Deus, a mensagem boa. As boas novas, que a gente chama de Evangelho. Boas novas. Não se preocupa não. Tem alguém que pode resolver a tua vida e a tua agonia existencial. Existe um que morreu no teu lugar. Para que a danação eterna não possa te alcançar. Você tem, irmãos, eu acho que é um peso tão grande que o Evangelho tira das nossas costas, que é essa responsabilidade de bancar o amanhã. Não é? Preciso bancar o amanhã. Estou falando só de pagar boleto, não. Eu estou falando, né, Jabes? Não estou falando só desses boletos. Aliás, até isso também. Irmãos, o que o Evangelho nos fala? Vocês estão preocupados com o quê? Com o que comer, com o que vestir? Olha como nós estamos mal, irmãos. A gente fica preocupado com essas coisas. Que sinais são esses? Sinais de que nós não conhecemos um pai provedor. Não é? Todo filho não se preocupa com as contas da casa.
quem se preocupa com as contas da casa são os pais. Os filhos vão dormir de boa. Já viu? Para ser despejado, eles não estão nem aí, dormem fácil. Né? Então, assim, o pai é que providencia. O Evangelho tira das nossas costas essa preocupação do amanhã. A gente é muito ansioso, existe uma ânsia. Né? Existe na minha terra diz assim, a gente fica enguiando. Quem sabe o que é enguiar? Você faz que vai, né, Jabes? Mas não vai, né? É mais ou menos isso aí, aquele enguiar, né? Essa ânsia, irmão, esse negócio de sempre indo pra frente, sempre querendo resolver alguma coisa amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Se contente, você não está contente com o mal de hoje, você quer o mal de amanhã? Já? Não é? Então, hoje a gente fominha de mal, né? Que é o mal de amanhã. Às vezes esse mal de amanhã nem virá. Né? Às vezes nem vai acontecer. E a pessoa sofre por precipitação e às vezes, assim, um sofrimento que nem veio, nem aconteceu. Ela sofreu antes de acontecer o fato e às vezes o fato nunca vai acontecer. Mas essa questão de que Deus providencia tudo, irmãos, não falta recursos para aquele que faz a obra de Deus. Falta recurso é para as loucuras que nós chamamos de obra de Deus. Um dia, não sei se vai acontecer para vocês, 2005, se não me falha a memória, eu iniciei esse trabalho com moradores, situação de rua e tal, e nós fomos arrecadar lá, na época, acho que era 200, 300 marmitex, eu não lembro. E eu fui no restaurante, conversei e tal, ficou 1.100 e alguma coisa, R$1.000, 150, alguma coisa assim. Falei, pastor, eu preciso arrecadar. E falou dinheiro na igreja, que não é para a igreja. O pastor ficou meio assim, falou, André, eu vou estar viajando. O senhor me autoriza a comunicar para a igreja e tal? Eu falei, tá, vou estar viajando, mas está autorizado, pode falar. Tá bom. Mas ele falou assim, André, mas eu quero já... Ele ficou preocupado comigo, né? O pastor fica preocupado assim, né? Ele falou, André, mas já quero, para você não ficar frustrado, se desanimar e tal, né? Rapaz, eu tô aqui numa luta para arrumar aqui um dinheiro pra gente acabar a construção da igreja aqui e tal. E é difícil, viu? 1.000 conto assim no culto e tal, né? Eu falei, tá bom, pastor. O senhor me autoriza? Autorizo. Fui lá, conversei com os irmãos, não apelei, não usei texto bíblico, nada. Eu falei, a situação é essa, o projeto é esse. Os irmãos têm, cada um na época acho que ficava 15 conto lá, marmitex, alguma coisa assim. Quem quiser dar 2 marmitex dele e tal, mas tudo bem. Rapidinho, arrecadamos lá e tal, fui lá. Paguei o negócio, aí veio o pastor. Falei, André, conseguiu? Consegui, pastor. Na mesma hora lá nós conseguimos. Como? Faz o segredo agora. Como? Porque a gente tem saco. Você para apelar para a construção agora. Ainda bem que ele não fez isso, né? Não ia dar certo. Para essas coisas eu tenho dificuldade enorme. E aí eu falei, pastor, mas talvez o senhor já pensou que a dificuldade de arrecadar valor para a construção, talvez é porque não é interesse de Deus, é interesse seu. Porque o senhor não acredita que Deus move o coração das pessoas para aquilo que é interesse dele? O Espírito Santo dele é responsável por isso? Talvez assim a gente não está colocando como obra de Deus e ainda massacrando o povo, esse povo canguinha, né? Na minha terra diz pirangueiro. Gente pirangueiro, né? Tem um ditado errado que diz que é mão de vaca aqui em São Paulo, né? Mas a mão, não é mão, né? Da vaca é aberta, é assim, né, irmão? É jumento que tem... Eu não estou chamando ninguém de jumento. Eu só estou falando que às vezes... Mas vamos lá, falando besteira. Então, essa é a realidade. Às vezes a gente está colocando como obra de Deus e fica sofrendo, mas aquilo que é Deus que providencia os recursos para aquilo que é pertencente ao seu reino. Ele disse, eu sou o dono do ouro da prata. Vocês estão preocupados com o dinheiro? Irmãos, nós sofremos com falta de recursos, porque muitas vezes nós colocamos os nossos projetos. Eu me lembro que um irmão disse, pastor, o senhor pode orar pelos meus negócios? Eu falei, não estou autorizado, não vou orar não. Como não, pastor? Só sou autorizado para orar pelos negócios de Deus. Seus não. Então a gente às vezes está meio perdido nesse negócio, chamando que é de Deus que não é, e ainda dizendo que o povo, não, irmãos. Eu estou para ver, estou por vista, um projeto de Deus assim que a gente propõe e não acontece. Com todas as dificuldades, claro. Sempre tem. E aliás, me parece inclusive
que as dificuldades são grandes e a gente vive pela fé. Fé é isso, não é acreditar na providência de Deus, não é? Então a gente muitas vezes faz isso. A gente coloca projetos nossos e aí fica reclamando. Mas os de Deus têm, os recursos não faltam, são abundantes na verdade. Eu estou 20 anos nessa empreitada aí de tentar servir a Deus por meio do serviço com as pessoas, 20 anos. Até hoje, Deus nunca me deixou na mão. 20 anos, Deus sempre cuidou de mim. Estou dizendo que não teve dificuldade, adversidade, lutas enormes. Não é isso. Mas eu digo que Deus nunca me desamparou. Ele disse, eu nunca te desampararei, nunca te deixarei. É uma promessa de Deus. Né? Os recursos nunca faltaram. Eles sempre foram adquiridos nos 47 do segundo tempo, irmão. Isso é um fato. Né? Deus prova, né? Então, mas ele sempre se apresenta como aquele provedor. Nossa, que talvez até seja mesmo para a gente ir crescendo e exercitando essa fé que ele é que providencia, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos, primeiro, entender o que é vontade de Deus, o que é reino de Deus. Porque nós não devemos usar nem o tempo, nem inteligência, nem oportunidades, nem recurso nenhum para aquilo que não é vontade de Deus. O nosso desafio maior talvez seja descobrir a vontade de Deus. Esse é o maior desafio. Descobrir se aquilo é vontade de Deus, as coisas se encaminham. Se é vontade de Deus, na dificuldade nós somos sustentados. Se é vontade de Deus, nós não desanimamos a ponto de desistir de um projeto. O desânimo vem no processo, é fato. Irmãos, também nesse período que eu estou servindo a Deus, olha que foi assim muitos momentos de desânimo. Em todos os sentidos, em quase tudo que eu fiz. Eu disse que eu não era um desanimado, né? Mas eu não sou um desanimado. Realista. Não, eu não sou um desanimado. Você se encontra num momento de desânimo, é diferente. Ninguém é de ferro, né, Jabson? Ninguém é de ferro não, né, irmão? Mas todas, sem exceção, que eu me encontrei nessa situação desanimado, o Espírito Santo veio e me renovou com a sua graça. Que me deu mais assim, uma injeção. Sabe o Elias? Desanimado, Senhor, lamentando igual a Raul lá. Céu da vida, o dia, né? Deus sempre veio, irmãos, com essa providência, com esse anjo trazendo essas brasas, esses pães assados em brasas, e disse, meu filho, caminha mais um pouco aí, porque está aqui o alimento, e a gente caminha. Então a realidade é essa. Então quem quer viver de fato, e me parece que quanto mais a gente quer viver e vive a vontade de Deus, mais inadequado a gente fica nessa sociedade, no meio dos irmãos, que isso para mim é um espanto, né? Então como que você está nesse ambiente, nessa comunidade que pretensamente é povo de Deus e conhece o Evangelho, e quanto mais você se aproxima de Jesus, você fica mais inadequado, mais incompreendido. Olha que paradoxo, né? Eu tenho tanta esperança no Evangelho, e eu conheço tanto poder capilar, ou seja, do Evangelho, que ele pode se introduzir em tudo quanto é buraquinho. Eu tenho esperança que o Evangelho, qualquer hora dessa, entre nas nossas igrejas. Tenho esperança, irmão. Né? E que esse povo entenda que o Evangelho é muito mais de tudo isso, que a gente, nós estamos conseguindo reproduzir pelas nossas propostas. Muito. Tem que ficar vazia, né? Hã? Gente, para isso tem que ficar vazia, né? Porque muitas delas já estão cheias de pessoas vazias de Deus. Então, se elas ficarem vazias e essas pessoas cheias de Deus saírem, o John Wesley disse assim, porque de fato foram... eu passei um período na minha vida também, não estou me comparando a John Wesley, jamais, mas eu passei um período que eu não sei se contei para vocês, eu fui expulso de uma igreja. O Francisco sabe qual é, mas depois a gente, né, em off, a gente confirma alguma coisa. Fui expulso de uma igreja. Em outra, me proibiram de pregar. Me proibiram, isso aqui você não prega. Eu era membro lá, estava um testemunho, trabalhava pra caramba ali, né? E me proibiram. Quer saber de uma coisa? Eu lá preciso de púlpito para pregar, meu irmão? Preciso de gente para ouvir, né? Que eu não vou ficar pregando para ninguém. Fui para as praças, literalmente, para os ônibus, para os trens, para as biqueiras, para os forrozão da madrugada. Fui pregar. E eu lembrei de Wesley, né? Quando proibiram ele, e estavam nessa dificuldade que ele pregasse nas paróquias, ele disse, a minha paróquia é o mundo. Nossa paróquia é o mundo, irmãos. Nós somos pastores dessa sociedade. Nós somos pastores das pessoas que estão em nossa volta no trabalho, na vizinhança, na parentela,
Nós somos esses pastores. Nós somos uma comunidade pastoral, né? Então a gente precisa... a Igreja Católica, ela não criou isso e nem é propriedade dela. Pastoral da criança é questão do Evangelho. Pastoral do negro é questão do Evangelho. Pastoral da mulher é questão do Evangelho. Então a palavra pastoral a gente sempre remete a uma coisa ruim, negativa, idólatra, católica. Não, não é. Aliás, nós somos católicos, já falei isso para vocês, né? Somos católicos apostólicos, somos romanos, católico apostólico pernambucano, católico apostólico baiano. Então nós somos católico apostólico. Não tem nada a ver com Roma, né? Mas somos católicos porque nós entendemos e sabemos que a igreja ela é universal, apostólico porque nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos, né? E cada um aí na sua região, então pernambucano, baiano, e tá, paraibano, e sei lá o que mais ano. O que acontece, amado, é que a gente precisa retomar essa proposta do Evangelho de que nós somos pastores, cuidadores de pessoas. Nós precisamos ter essa noção. E aí, o que acontece? Tá, mas como eu não sei pregar, não sei aconselhar, não manjo muito de Bíblia, eu não tenho essa facilidade de articular as coisas e tal, não é isso que a gente está falando. Ministério é o que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão? O que Deus te deu? Que você faz e existe uma contribuição para o ser humano. É isso. O que tem na mão? Dorcas tinha uma agulha. Moisés tinha o tal do cajado, né? O outro lá tinha o machado, era emprestado, mas foi lhe dado o machado. Então cada um de nós temos alguma coisa, algum ministério, irmãos. Algum ministério. Deus nos deu alguma incumbência, alguma tarefa, alguma missão, algum dom. Não é possível essa conversa, eu não tenho nenhum dom. Não tem, lógico que tem. Dom é um presente de Deus. Alguma coisa. De repente, o que é? É um dom de ouvir, que isso é raro, hein? É muito, eu acho que eu já falei para vocês, né? A necessidade que nós temos e por que os psicólogos aí estão com a agenda cheia, né? Por conta disso, não há quem ouça. Um ouvido ouvinte, que a Bíblia diz, né? Tem ouvido que não é ouvinte. A Bíblia diz que tem que ter um ouvido ouvinte. Um ombro amigo, companheirismo. Tempo é outra raridade que nós temos na nossa sociedade, na nossa realidade. Tempo, irmãos. Meu ministério é doar tempo para os outros. Vai no asilo. Fica lá a tarde toda ouvindo os velhinhos. Eles gostam disso, sabia? Experimente um negócio assim, não fez, faça. Faz um bem para nós enorme, é sério, irmão. Também já passei um tempo assim em asilo. Falei, rapaz, é eu que devia estar aqui dentro. Eles estão melhor do que eu. Eles só precisam de um ouvido. É uma coisa fantástica. E as necessidades são tão simples que você fala assim, poxa... Tá aí, Alberto. Não é nada... hoje eu estou muito assim, saudoso da minha terra. Não é nada estrambólico, irmãos. Quem sabe o que é estrambólico? Levante a mão. Estrambólico. Não? Não sabe? Sabe, né? Estrambólico, né? Dá para traduzir aí, Alberto? Exagerado? Complicado. Hã? Complicado. Não, vocês estão chutando, pensei que não. Estrambólico é até meio difícil. É difícil de explicar. O estrambólico seria assim algo muito estranho, muito... Mistura um exagerado com estranho. É estrambólico. Tu tá com a palavra? Não? Quer explicar melhor? Não, né? Mas é mais ou menos assim. É um negócio... É uma linguagem tão refinada, tão rebuscada e tão complexa que até para traduzir para São Paulo... É difícil. Mas a gente entende. Quem entende. É estrambólico. A gente não está propondo nada assim, uma revolução. Não, irmãos. São coisas simples. A vida é constituída de coisas simples, ações simples. Um abraço tem um poder muito grande, curador. Muito grande. Irmãos, eu já abracei pessoas, despretensiosamente abraço assim, sabe? A pessoa se desmanchou. Falei, então Jesus, o que está acontecendo aqui? Aí vem aquela graça de Deus, envolve os dois, assim, abençoa os dois. O abraçado e o abraçador. Não é? É sério isso. Então, assim, a gente chama a teologia de ação dinâmica de Deus, ação dinâmica do Espírito Santo. Deus poderia curar alguém sem nós impormos as mãos sobre ela? Sim, claro. Por que a Bíblia diz para a gente impor essa mão sobre a pessoa? Deus poderia confortar uma pessoa, né? Receba o abraço do Espírito Santo, né? Que diz e tal. Poderia sem nós? Sim. Mas Ele não escolheu fazer isso. Ele nos deu privilégio. Ele nos deu essa... A gente está no processo com Deus nessa restauração do ser humano. Então, Deus poderia curar sim, mas Ele diz assim, põe a mão, compartilha, né? Toca, intercede. Olha que coisa interessante, irmãos.
Então, quando eu estendo as minhas mãos sobre alguém, o Espírito Santo vem aqui por cima, põe as mãos dele e a virtude dele transpassa a minha mão e vai na vida da pessoa. Quando eu abraço alguém, o Espírito Santo vem e abraça e fica nós três. Tem uma frase muito interessante que diz assim, deixa eu ver se eu vou lembrar, meu Deus, vem na mente agora. Eu procurei Deus e não achei. Eu encontrei o meu próximo e nos encontramos os três. Não é interessante isso, irmãos? Ó, a gente procura Deus e não acha. Mas quando a gente acha o outro, os três se reúnem. Né? Então, esse abraço, o Espírito Santo, ele vem e realiza esse milagre que é através de mim alcançar o outro. Deus poderia e seria muito mais fácil, mais eficiente e mais rápido fazer sem eu. Mas ele me dá esse privilégio. Né? Deus poderia mandar anjo aí para distribuir pão para a rapaziada? Lógico. Só que ele disse, André, vai lá, faz um correzinho lá, comunica meia dúzia lá que você tem contato, né? Gasta aí 1 a 2 semanas fazendo isso, reúne lá, corre daqui, corre de lá, se agonia daqui, porque o negócio você pensa que não vai dar certo. Estou falando do mitiezinho meu. E assim, Deus, ele poderia fazer diferente, mandar um padeiro lá em casa e distribuir um monte de pão, um padeiro anjo, né? Deve ter anjo padeiro no céu, porque tinha um maná. Eu entendo que deve ter essas coisas, né? Anjo açougueiro, não vê a carne através do urubu. Ó. Então Deus usa urubu, inclusive, Deus usa galo. O Elias falhou, Deus usou o urubu. O Jonas falhou, Deus usou a baleia. O Pedro falhou, Deus usou o galo, que não era galo, mas pô, o galo aqui. Vocês sabem que não era galo, né? Mas Deus está cansado de usar esses meios aí, irmão. Né? Deus pode usar até pedra, inclusive. Então, olha só. Vem, aproxegue, vem cá. Abençoe. Tudo bom? Cabeça. Tô pegando o anjo aqui. Fica à vontade, vem aqui, ó. Vem cá aqui, Robson, aqui, ó, pra filmar. Dá tchauzinho pra mamãe. Pra mãe. Então, queridos, o que acontece? Veja bem, o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos entender esse processo de Deus, que Deus ele nos convoca, ele nos chama, ele nos convida. Já devolvo ela rapidinho, tá? Tá certo, Varão. Juros e correção. Tudo bem. Então, assim, nós precisamos entender que o projeto de Deus é nos envolver nesse processo. Entende? Então a gente precisa, inclusive, entender como um privilégio enorme que nós temos. Irmãos, Deus usa a pessoa que não o conhece, usa. Acho que a gente falou isso na semana passada, não foi? Não? Que Deus usou o Ciro, o Faraó, não falei para vocês? Deve ter sido em outro lugar. Mas já falou de outras vezes. Em outras vezes, né? Não, vou repetir porque talvez alguém não ouviu. Deus ele usa Faraó para libertar o povo de Israel. Deus usa o Ciro para libertar o povo lá na Babilônia, cativo. E ele chama Faraó de meu servo, está escrito na Bíblia. Ciro, meu servo. Esses homens nunca reconheceram, nunca conheceram Deus como Deus. Né? Deus usa o diabo. André, em cima disso aí, quando Deus ele se refere tanto para o servo, no sentido de que eles estão fazendo um serviço para ele. Nesse sentido? É porque Deus é Senhor deles, Deus é soberano. Então tudo mesmo está... eles não tendo reconhecido. Sim, Deus ele é soberano. O que quer dizer que é soberano? Vamos ler o Provérbios capítulo 21, verso 1, vamos lá? Capítulo 21 de Provérbios. Eu acho que é 21, deve ser 21, 1 ou 22, 1. Mas é alguma coisa 1. Acho que é 21 mesmo, Provérbios, né? Eu até lembro aqui de cabeça, mas eu quero acompanhar com vocês, que eu não estou certo do... Acho que é o 21:1 mesmo, né, Alberto? É isso. Como ribeiros de águas na mão do Senhor. Assim é o coração do rei. A tudo quanto quero inclina. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele conduz a história. É Deus que põe reis. Deus que tira reis. É Deus que estabelece. É Deus que manda nesse negócio, irmãos. A fúria dos homens. Lembra daquele louvor antigo, aquele hino antigo, né? A fúria dos homens, o gênio do mal. Não? Não conhece não? Deixa pra lá. Cantado talvez vocês reconheceriam. Então a fúria dos homens. Irmãos, Deus é Senhor e é soberano, em última instância, de tudo que existe. Tudo que existe. Então Deus usa o diabo? Usa o diabo. Tem um texto lá em 1 Samuel, acho que é capítulo 17, que diz que veio sobre Saul um espírito mau da parte do Senhor. Tá bem assim mesmo. É. Da parte do Senhor. É dessa maneira.
É aí mesmo, da parte do Senhor, espírito mau. E os irmãos ficam assim, eita Jesus, que anjo é esse? Não é anjo não, é um demônio que foi autorizado por Deus a ir lá e perturbar o Saul. O Martinho Lutero disse que o diabo é a mão esquerda de Deus. Ou seja, Deus usa o diabo no propósito. Por que vocês acham que o diabo ainda está aí, irmãos? Porque existe um propósito. Isso é soberano, isso aí não cabe na nossa mente. Isso é soberano. Mas o diabo tem algum papelzinho nesse processo aí. E Deus está usando o diabo. E o diabo obedece. Porque o diabo é um servo de Deus. Frustrado, claro, não gosta de obedecer, mas faz. E não tem opção de não fazer quando Deus ordena. Né? Eu acho que eu disse... irmãos, eu não sei onde eu disse o que. Todo dia, Jesus amado. Eu não sei se é aqui, se foi. Então, se eu repetir, porque eu fui preocupado de ficar repetindo. Né? E quando você falou, André, você falou já. Eu falei, então tá bom. Mas a gente precisa decorar bem, entendeu? A repetição é um método, né, pedagógico, então tá certo. Vou repetir um monte de vezes, é a mesma coisa. Na verdade, eu não sei muita coisa, que eu falo de modo diferente, é a mesma coisa, vocês pensam que eu... Então a questão, então, irmãos, do diabo, ele é um servo frustrado, no sentido que Deus, ele manda e ele obedece. Os demônios mandam e ele obedece. Deus manda no vento e ele obedece. Deus manda no mar e ele obedece. Deus manda nos animais aquáticos, aéreos ou terrestres, eles obedecem. Me parece que nesse processo o povo ruinzinho somos nós. Que em toda a criação, quando Deus emite a sua voz, as coisas acontecem e vai e não tem jeito de não ir. Nós que somos essa resistência. Foi nós crentes que resistimos. Não é? Parece que a maior dificuldade nesse processo somos nós. É por isso que eu disse, o anjo seria mais fácil. A Bíblia diz, os anjos, inclusive, sendo poderosíssimos, quando ouvem a palavra de Deus, vão lá e executam. Com muito mais rapidez, eficácia e melhor do que nós. E sem perguntar por quê. Não tem questionamento. Sem questionar, então, gente, tem questionamento. Deus fala assim, Bielzinho, é o Gabriel, tá? Biel, não deve chamar de Biel, né? Deus é carinhoso. É o anjo Gabriel. Bielzinho, vai lá e faz isso. Ele vai, já fiz, senhor. Opa, obrigado, tá bom. Eu ia falar que Deus te abençoe. Eu te abençoe, tá? Então, mas quando fala assim, André, ao meu coração, André, faz isso. Isso aqui na minha cabeça, esse negócio. Porque é dificultoso. Porque se fosse uma bênção, eu nem questionaria se é a voz de Deus. É igual vem o profeta, vem entregar uma mensagem assim, boa, nem pede discernimento se é de Deus aquele negócio. Se é bom, eu recebo. Agora, se é um negócio assim meio duro, vou orar para ver se é de Deus esse negócio aí, meu irmão. Vou pedir para Deus confirmar. Né? Então, quando Deus fala algumas coisas, a gente fala, será que foi Deus? Eu vou buscar confirmação. Ah, se não falar na noite. Ah, se não mostrar não sei aonde. Ah, se o pregador não... Aí fala. Ah, mas eu vou buscar confirmação mesmo, porque essa segunda aí, acho que é um negócio sério, né? De Deus, né? Então, né, irmão? Então a gente é muito hipócrita, irmão. Muito hipócrita. Nós somos esse agente que dificulta. Então nós precisamos nos colocar como canais e ferramentas de Deus para que essas coisas aconteçam. Tá? A gente precisa entender que nós somos o povo que Deus escolheu. Se nós falharmos, Deus ele tem os seus meios. Ele vai fazer. Porque tem umas conversas assim, né? Se você não for... Não, se eu não for, Deus vai providenciar outro meio. Eu só vou ser cobrado por aquilo. Mal e negligente servo. Tu sabias que eu era um homem duro. Por que tu não foi e investiu de outra maneira para resolver essa situação? Vai enterrar talento? Vai ter desculpa? Mal e negligente, o texto diz. Mal e negligente servo. Olha, irmão, a negligência, que é o ponto aqui. O Martin Luther King Jr. foi pastor batista, vocês sabem, né? O maior, assim, o cara entrou para a história. Questão de essa luta aí, racial e tudo mais. E alguns nem sabem que era pastor. E ele também nunca fez questão, não. E ele disse assim, o que me assusta não são os gritos dos maus, são os silêncios dos bons. Negligência, irmãos, omissão. A gente é tão indignado, né? Tem um poeta, não é do meio gospel, mas ele disse assim, as nossas indignações não podem ser como uma mosca sem asas, que não passa da janela das nossas casas. Uma música muito bonita. Nem vou falar de quem é, que vocês desconsideram a frase só por conta da pessoa. Mas, olha, não é verdade? Inclusive, verdade é verdade na boca, inclusive, do diabo. Verdade é verdade, irmão.
né? Então a gente também tem todas essas confusões. E precisa desconstruir tudo isso aí. Então, como diz o nosso amado professor Robson, eu ouvi dele isso, né? Ele ouviu de alguém. É assim que é o processo. E assim nós ouvimos vocês. E é isso, então. E alguém vai ouvir de vocês. Vai ouvir. Espero eu. E aí, a frase é o seguinte: a gente desconsidera o amor cantado na boca de um camarada chamado Renato Russo, porque é na boca dele, mas é o amor cantado, e bíblico inclusive, 1 Coríntios 13. Então o amor cantado na boca do Renato Russo, para nós é profano. Mas a vingança na boca da Damares tem sabor de mel. Não é, irmão? Olha só. Então a gente precisa entender, Deus está agindo por meio de tudo e por meio de todos. Oxalá, queira eu, tomara que nós possamos fazer parte desse processo. O meu medo é ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu tenho um receio muito grande de ficar de fora desse negócio. De não perceber o que Deus está fazendo no mundo. Eu fico muito... Assim, rapaz, eu estou perdendo um privilégio enorme. Deus fazendo as coisas e eu de fora. Existe um risco muito grande. A gente ir pelas beiradas, correndo do lado assim, né? Deus aqui e a gente do lado assim. E pensando que está na corrida de Deus, na carreira de Deus, na carreira da fé. Não, a gente está nos nossos projetos doidos, religiosos, arquitetônicos, né? Vaidosos e tudo mais. Eu tenho um grande medo, irmãos, é ficar de fora, de não perceber o que Deus está fazendo, porque eu quero ser parte disso. Como? Sei lá. Não quero nem saber como. Eu quero saber que eu quero fazer parte. E aí eu preciso identificar o que eu tenho para contribuir. E nada do que eu tenho é insignificante, porque não é o que eu tenho, não é o que eu faço. É no reino que eu estou fazendo. É o propósito que eu tenho. É a reta intenção. É quem me mandou fazer. É o significado do negócio. Não é o que eu faço. Não é porque é essa ferramenta melhor do que a outra. Não, irmãos. É porque nós estamos de fato fazendo, porque é um risco muito grande também chegarmos no céu. Eu acho que o céu vai ser um lugar só de surpresa. Acho que nada lá a gente fala, não, era exatamente assim, nada. Quando chegar no céu, vocês me falam isso? Acho que nada. Eu vou lembrar. Lembra? Porque eu mesmo não estou lembrando nem na Terra nada. Então o que acontece? Acho que no céu a gente vai chegar, primeiro que a gente vai ter essas confusões. De que, por que isso aqui foi tão recompensado e esse quase nada? Porque talvez, e esse nada, temos que nada, vão entrar assim, né, como diz a Bíblia, como pelo fogo. Eu já ouvi falar assim, ter só as vestes brancas tá bom. Foi o que a irmã falou, né? Me dá um medo dessas pessoas. Ter só as vestes brancas tá não, bom. eu não vou, se eu entrar no céu tá bom. Eu falei, não, eu quero entrar no céu, meu irmão, e ainda Ser quero... recompensado. Não é só isso, eu quero assim, sabe, mas deixa eu falar. E o que acontece? Uns vão entrar como pelo fogo, como diz a Bíblia, né? Entrando assim, os anjos assim com extintor, assim, porque tá meio queimado. Porque se fosse pelas obras, estava lascado. É pela graça mesmo. Mas a questão lá, a surpresa, talvez que nós vamos ter, é esperarmos alguma recompensa de Deus, não termos naquilo que nós fizemos. Né? Senhor, mas eu fiz com tanta excelência isso aqui. O Senhor não viu que eu empenhei minha vida nesse negócio? Eu dediquei recursos, tempo, suei. O Senhor não viu o que eu fiz? Não, Deus respondendo, não, eu vi. Inclusive reconheço, você fez com muita excelência. Poucas pessoas na história fizeram desse jeito, com todo esse empenho, precisão, perícia e tal. Tem um problema, eu nunca te pedi para você fazer isso. Já pensou que frustração lascada, irmão? Perigo, né? Fazer aquilo que não é pra gente fazer. E como identificar isso? Porque as pessoas têm essa doce mania de falar assim, é porque é obra de Deus, a gente tem que fazer, porque Deus cobra. Todo mundo está fazendo. E como a gente identifica aquilo que não é para fazer e aquilo que é para fazer? Às vezes você tem vontade de fazer e às vezes você pensa, é do seu coração. E às vezes você pensa, não, Deus quer que eu faça aquilo. Como a gente identifica? Embora isso seja muito pessoal, acredito eu, mas eu acho que tem critérios para que ajude a gente a identificar. Bom, o que você faria sem ganhar nada, inclusive até pagaria para fazer, é um dos critérios. O que você faz, depois que faz, existe um senso de missão cumprida? Outro critério. O que você faz, as outras pessoas reconhecem que você faz bem? Outro critério. O que você faz muda a vida de pessoas?
Outro critério, já tem 4 aí, né? O que você faz? Você se cansa, mas não se estressa? Eu acho que é outro critério interessante pra gente usar, né? Não necessariamente todos esses, tá, irmão? Mas eu acho que essas coisas vão nos facilitando pra gente identificar. Pontuar, né? O que eu faço edifica vidas, tira as pessoas do buraco. O que eu faço vai ter projeção eterna, ou seja, não vai se acabar aqui com o tempo, não perece. Então acho que eu dei 5 ou 6 critérios aí, eu acho que isso aqui já dá para ajudar, não dá não? Né? Agora tem um negócio. Pensa em todo o resto que você não faz. Acho que talvez esse aqui seja o último critério a ser colocado. Deve ter outros aí, mas eu estou lembrando desses agora. Você pega tudo o resto da possibilidade que você poderia fazer. E faria mesmo. É apto para fazer o negócio. Mas você desprezaria tudo isso para fazer isso. Então acho que esse critério também vai nos ajudar. Né? Eu acho que essas coisas vão nos facilitando. E tem mais uma coisa, irmãos. O reconhecimento das pessoas que eu disse, porque muitas vezes a gente entra em crise, né? Rapaz, eu estou fazendo esse trem, vou fazer isso aqui mesmo, porque de vez em quando dá o desânimo, de vez em quando o resultado não vem, de vez a gente cansa. E aí tem pessoas que, igual ontem, estava num congresso, lá na Mackenzie, para professores, e eu fui lá fazer minha inscrição, né? Fazer inscrição não, pegar o crachá, a identificação lá. Aí uma organizadora, estava eu mais outro pastor, e o outro pastor ela conhecia, eu não. Disse assim, o senhor que deu a palestra lá na escola sobre drogas? Eu falei, não, foi ele. Fui eu. Fui eu. A mulher me agradeceu até umas horas. Eu dei a palestra 2 meses lá e tal. Mas sabe, como eu sempre faço, assim, dessa forma, não esperando coisa nenhuma de ninguém. Né? Faço, porque eu entendo que é para fazer aquilo. Mas olha só, o senso de gratidão, Senhor, obrigado, Senhor. E o conforto, o acalento, o afago, o carinhozinho, o mimo de Deus em nós, nos traz essa gratidão, então reconhecimento dos outros, nesse sentido. Né? Quando tudo isso falha e não é suficiente para que a gente tenha certeza do que a gente está fazendo, é vontade de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, audível, inequívoca, no teu coração. Porque Deus fala, irmãos. Deus fala claramente. Deus fala individualmente com cada um. Deus é Deus de pessoalidade. E Deus não quer usar profeta, professor, pastor. Deus quer se relacionar contigo pessoalmente. Ele está dentro de cada um de nós, é o Espírito Santo. Fala com o profeta, com a Mariazinha do Fogo, fala com cada um de nós também. Então ouça a voz do Espírito Santo. Né? Eu tenho um privilégio. O dia que eu aceitei Cristo, exatamente no dia, 25 de março de 99, na rua Sangue Latino, aquela rua barrenta, na época, né, Francisco? Barrenta, esburacada, na ladeira. Quando chovia, virava um rio, não é brincadeira não. E aquele barro vermelho. E ali, naquele dia, sexta-feira, em torno de 9h30 da noite, Deus falou comigo exatamente o que Ele queria de mim. Então eu não tenho essa desculpa não. Eu não sei o que o Senhor quer da minha vida. Para mim não funciona, pode funcionar para alguns de vocês. Para mim não, Deus fala, irmãos. Deus fala inequivocadamente.